Capítulo 11. Medidas para o bem-estar social. Os sentimentos humanitários e igualitários que ajudaram a produzir o imposto de renda gradual também produziram um conjunto de medidas destinadas a promover o bem-estar de grupos particulares. O mais importante conjunto de medidas nesta área está constituído pelo que se chamou impropriamente de seguro social. Outras medidas desse tipo são o Programa de Habilitação, as leis de salário mínimo, os subsídios à agricultura, a assistência médica para grupos particulares, os programas especiais de ajuda, etc. Examinarei brevemente algumas, antes de mais nada, para indicar quão diferentes são seus verdadeiros efeitos dos que se supõe venham a produzir. Em seguida, examinarei mais longamente o componente mais amplo dos programas de seguro social, a aposentadoria e a pensão para os sobreviventes. 1. Programa de habitação. Uma das justificativas para este programa são os alegados efeitos laterais, os distritos de cortiços, principalmente, e outros tipos de habitação de qualidade inferior, em menor intensidade, impõem altos custos à comunidade sob a forma de proteção contra incêndios e proteção policial. Esse efeito lateral pode realmente existir. Mas, se realmente existisse, ele exigiria, em lugar de programas de habitação, a aplicação de taxas mais altas sobre o tipo de habitação que aumenta os custos sociais, o que tenderia a igualar custos privados e custos sociais. A resposta imediata é que outras taxas incidiriam sobre as pessoas de renda baixa, o que seria indesejável. A resposta implica que o programa habitacional é proposto não na base de efeitos laterais, mas como um meio de ajudar as pessoas de renda baixa. Se é este o caso, por que subvencionar a habitação em particular? Se os fundos devem ser usados para ajudar os pobres, não seriam eles usados de modo mais efetivo? Se distribuídos sob a forma de dinheiro em vez de artigos? Com certeza, as famílias beneficiadas prefeririam receber determinada soma em dinheiro vivo, e não em forma de casa. As pessoas envolvidas poderiam gastar o dinheiro em habitação, se assim desejassem. Logo, não ficariam em situação pior se recebessem dinheiro. Se considerassem outras necessidades mais importantes, também estariam em melhor situação. O subsídio em dinheiro resolveria o problema dos efeitos laterais do mesmo modo que o programa de habitação. Pois se não fosse gasto para a compra de casas, poderia ser usado para o pagamento de taxas extras, justificadas pelos efeitos laterais. Os programas de habitação não podem, portanto, ser justificados em termos de efeitos laterais ou de ajuda às famílias pobres. Só podem ser justificados em termos de paternalismo. As famílias que devem ser ajudadas precisam de casas mais do que de outras coisas, mas elas próprias não concordariam com isso ou gastariam o dinheiro de outra forma. O liberal está inclinado a rejeitar este argumento para o caso de adultos responsáveis. Mas não pode rejeitá-lo completamente devido ao modo indireto pelo qual afeta as crianças, isto é, os pais negligenciarão o bem-estar de seus filhos que precisam de melhor habitação. O liberal, porém, exigirá certamente maior evidência do que a fornecida usualmente, antes de aceitar essa argumentação final como justificativa para as grandes despesas em programas de habitação. Muito se poderia dizer em termos abstratos, antes da experiência prática com o programa habitacional. Agora que já temos a experiência, podemos dizer ainda mais. Na prática, os programas de habitação acabaram por ter efeitos muito diferentes dos planejados. Em vez de melhorar as condições de habitação dos pobres, como seus proponentes esperavam, o programa de habitação fez justamente o contrário. O número de unidades habitacionais destruídas no processo de construção dos projetos públicos de habitação foi muito maior do que o número de novas unidades habitacionais construídas. Mas os programas de habitação, como tais, nada fizeram para reduzir o número de pessoas a serem abrigadas. O efeito dos programas, portanto, foi o de aumentar o número de pessoas por unidade habitacional. Algumas famílias provavelmente estarão mais bem abrigadas do que estariam em outras circunstâncias, as que tiveram bastante sorte para conseguir uma vaga nas unidades públicas construídas. Mas isto só piorou o problema para todos os demais, pois a densidade média em conjunto aumentou.
De fato, a empresa privada contrabalançou alguns dos efeitos negativos do Programa Oficial de Habitação, pela conversão dos conjuntos já existentes e pela construção de novos conjuntos para as pessoas diretamente deslocadas ou, de modo mais geral, para as deslocadas em virtude de uma ou duas remoções provocadas pelos próprios projetos públicos de construção. Entretanto, esses recursos privados estariam disponíveis mesmo na ausência dos programas públicos de habitação. Por que o programa de habitação teve tal efeito? Pela mesma razão geral que enfatizamos tantas vezes. O interesse geral que motivou inúmeras pessoas a aprovar a instituição do programa de habitação é difuso e transitório. Uma vez adotado o programa, a tendência é acabar dominado pelos interesses especiais aos quais possa servir. Neste caso, os interesses especiais eram os de grupos locais interessados em ter determinadas áreas liberadas, quer por terem propriedades em tais lugares, quer porque certos conjuntos de habitação estavam ameaçando distritos comerciais locais ou centrais. O programa de habitação serviu como um meio conveniente de realizar seus objetivos, que exigiam mais destruição do que construção. Assim mesmo, os problemas de habitação parecem ainda estar presentes com igual intensidade, a julgar pela crescente pressão para que os fundos federais sejam utilizados nessa área. Outro benefício que seus proponentes esperavam obter era a diminuição da delinquência juvenil, pelo melhoramento das condições habitacionais. Aqui também, o programa teve, em muitos casos, o efeito contrário. Inteiramente desligado do fato de ter falhado no objetivo de melhorar as condições médias de habitação. As limitações de renda impostas para a ocupação de unidades habitacionais públicas com aluguéis subvencionados levaram a uma densidade maior de famílias rompidas, em particular mães divorciadas ou viúvas com filhos. Os filhos de famílias desfeitas têm maior probabilidade de se tornarem crianças problema e uma grande concentração dessas crianças pode aumentar a delinquência juvenil. Um outro exemplo é o efeito adverso do programa de habitação sobre as escolas da comunidade. Embora uma escola possa absorver certo número de crianças problema, é difícil absorver um número muito grande. No entanto, em alguns casos, famílias desfeitas constituem 1/3 ou mais do total de famílias num projeto habitacional público, e a maioria das crianças das escolas vem do projeto habitacional. Se essas famílias tivessem sido assistidas por meio de doações de dinheiro, elas estariam distribuídas de modo mais conveniente por toda a comunidade. 2. Leis de salário mínimo. As leis de salário mínimo representam claramente uma medida cujos efeitos foram precisamente o contrário dos objetivados pelos homens de boa vontade que a apoiaram. Inúmeros proponentes das leis de salário mínimo deploram, de modo muito apropriado, salários extremamente baixos, considerando-os um sinal de pobreza, e esperam, por meio da condenação legal de salários abaixo de determinado nível, reduzir a pobreza. De fato, até onde as leis de salário mínimo têm realmente algum efeito, este foi o de aumentar claramente a pobreza. O Estado pode legislar um nível de salário mínimo, mas, dificilmente, pode levar os empregadores a contratar por esse mínimo os que estavam empregados anteriormente com salários mais baixos. Não é evidentemente do interesse dos empregadores fazê-lo. O efeito do salário mínimo é, portanto, o de tornar o desemprego maior do que seria em outras circunstâncias. Até onde baixos níveis de salário são de fato sinal de pobreza, as pessoas que ficam desempregadas são precisamente aquelas que menos podem perder a renda que recebiam até então, por menor que parecesse às pessoas que voaram as leis do salário mínimo. Sob determinado aspecto, esse caso parece-me muito com o do programa de habitação. Nos dois, as pessoas ajudadas estão visíveis, as pessoas cuja renda é aumentada e as pessoas que ocupam as unidades construídas. As pessoas prejudicadas são anônimas e seus problemas não ficam claramente relacionados com as causas,
As pessoas que passam para o grupo dos desempregados ou, mais provavelmente, não encontram emprego ou em nenhuma atividade devido à existência do salário mínimo e são levadas para atividades ainda menos remuneradas ou as listas de auxílio necessitados. As pessoas levadas a se apertar ainda mais nos cortiços em desenvolvimento parecem constituir mais um sinal da necessidade de habitação do que a consequência dos programas de habitação. Uma boa parte do apoio a leis de salário mínimo não vem de homens desinteressados, de boa vontade, mas de grupos interessados. Por exemplo, os sindicatos e firmas do Norte ameaçadas pela competição sulista apoiaram as leis de salário mínimo para reduzirem a concorrência do Sul. 3. O apoio a preços de produtos agrícolas. Os subsídios à agricultura 5 é um outro exemplo. Se é o que pode ser justificado por motivos não políticos, as zonas rurais estão fortemente representadas no Congresso, tal apoio está relacionado com a crença de que os fazendeiros têm rendas baixas. Mesmo que se aceite isso como fato, o apoio aos preços dos produtos agrícolas não realiza o objetivo considerado de auxiliar os fazendeiros que precisam de ajuda. Em primeiro lugar, os benefícios, se é que existem, são inversos em relação às necessidades, pois aparecem em proporção ao volume vendido no mercado. O fazendeiro pobre não só vende menos no mercado que o fazendeiro mais rico, além disso, ele obtém uma parte dos seus impostos dos produtos cultivados para seu próprio uso. E não recebe os benefícios do apoio. Em segundo lugar, os benefícios, se é que há alguns, auferidos pelos fazendeiros, em consequência do programa de apoio, são bem menores do que a quantia total gasta. Isso fica particularmente claro no caso da importância paga para armazenagem e custos similares que não vão para o fazendeiro, de fato. Os fornecedores das facilidades de armazenagem poderão muito bem ser os verdadeiros beneficiados em todo o processo. Isso vale igualmente para as quantias gastas na compra de produtos agrícolas. O fazendeiro é assim, induzido a gastar mais em fertilizantes, sementes, maquinaria etc. Quando muito, apenas o excedente é acrescentado à sua renda. Finalmente, mesmo esse resíduo superestima as vantagens, pois o efeito do programa tem sido manter mais pessoas nas fazendas mais do que ficariam lá em outras circunstâncias. Só o excedente, se existir algum, do que podem ganhar nas fazendas sobre o que poderiam ganhar fora delas é um benefício líquido para os fazendeiros. O principal efeito do programa de compras foi simplesmente tornar maior a produção das fazendas, e não o de aumentar a renda por fazendeiro. Alguns custos do programa de compras dos produtos agrícolas são tão óbvios e conhecidos que não precisam mais do que de simples menção. O consumidor pagou 2 vezes, uma em taxas para o pagamento de benefícios às fazendas e outra nos preços mais altos por alimento. O fazendeiro ficou esmagado por restrições onerosas e controle central detalhado. A nação ficou esmagada por uma burocracia cada vez maior. Contudo, um conjunto de custos que é bem menos conhecido. O programa para as fazendas tem sido um obstáculo importante para a política exterior. A fim de manter o preço doméstico mais alto do que o mundial, foi necessário impor cotas sobre a importação de diversos itens. Mudanças extravagantes em nossa política tiveram efeitos negativos em outros países. O preço alto para o algodão levou outros países a desenvolver a produção algodoeira. Quando nossos preços altos levaram a uma estocagem inconveniente de algodão, passamos a vender para o exterior a preços baixos, impondo assim pesadas perdas aos produtos que haviam expandido a produção devido às nossas medidas anteriores. A lista de casos semelhantes pode ser multiplicada. Velhice e seguro para os sobreviventes. O programa de seguro social é uma dessas coisas em que a tirania do status quo está começando a exercer a sua mágica. A despeito da controvérsia que envolveu sua instituição, passou a ser tomado como fato consumado, e de tal forma que sua desejabilidade é muito dificilmente questionada nos dias que correm. No entanto, é uma invasão em larga escala da vida pessoal de enorme fração da nação, sem, até onde posso julgar, qualquer justificação realmente persuasiva, não só em termos de princípios liberais, mas em termos de quaisquer outros.
proponho que se examine sua fase mais importante, a que envolve o pagamento a pessoas idosas. Em termos operacionais, o programa conhecido como Seguro para a Velhice e Sobreviventes consiste em uma taxa especial imposta sobre a folha de pagamento mais o pagamento a pessoas que alcançaram uma certa idade, de certas importâncias determinadas pela idade em que os pagamentos se iniciaram, a situação da família e a situação anterior de salários. Em termos analíticos, o programa consiste em 3 elementos distintos. 1. A exigência de que um grande número de pessoas realizem a compra de anuidades específicas, isto é, garantias compulsórias para a velhice. 2. A exigência de que a anuidade seja comprada do governo, isto é, nacionalização da garantia dessas anuidades. 3. Um plano para redistribuição da renda, uma vez que o valor das anuidades às quais as pessoas têm direito quando entram no sistema não são iguais às taxas que pagarão. Evidentemente, não é necessário que esses elementos apareçam combinados. Cada pessoa poderia ser solicitada a pagar sua própria anuidade, deveria ser permitido aos indivíduos comprar uma anuidade de firmas privadas, no entanto, cada um poderia ser solicitado a comprar anuidades específicas. Também o governo poderia participar do negócio de vender anuidades, sem obrigar os indivíduos a comprar anuidades específicas, mas providenciando que o negócio se tornasse autossuficiente. Evidentemente, o governo pode e de fato faz a redistribuição sem recorrer aos dispositivos das anuidades. Consideremos, portanto, cada um desses elementos separadamente para ver até onde pode ser justificado, se é que pode. Creio que a análise será facilitada se os considerarmos em ordem inversa à da apresentação. 1. Redistribuição da renda. O atual programa envolve 2 tipos principais de redistribuição, de alguns beneficiados do programa para outros, do pagador de impostos em geral para os beneficiados do programa. O primeiro tipo de redistribuição refere-se aos que entraram para o programa muito jovens e aos que entraram em idade avançada. Os últimos estão recebendo, e receberão por algum tempo, uma quantidade de benefícios superior ao que as taxas que pagaram poderiam comprar. De acordo com as taxas e programas atuais, de outro lado, os que entraram para o sistema ainda muito jovens receberão evidentemente menos. Não vejo de que forma, em termos liberais ou em quaisquer outros termos, esta redistribuição específica possa ser definida. O subsídio aos beneficiados é independente de sua pobreza ou riqueza, o homem de recursos o recebe do mesmo modo que o indigente. A taxa que paga os subsídios é uma taxa uniforme sobre os ordenados até determinado máximo. E essa taxa representa uma fração maior das baixas rendas que das altas. Que justificativa pode existir para taxar o jovem para subvencionar o velho? Independentemente da situação econômica deste último, para impor uma percentagem mais alta de taxa. Para este propósito, sobre as rendas baixas do que sobre as altas, ou, ainda, para aumentar a renda, estabelecer que o pagamento seja feito por taxação da folha de pagamento. O segundo tipo de redistribuição tem origem no fato de o sistema não ser provavelmente autofinanciável. Durante o período em que inúmeros indivíduos estavam cobertos e pagando taxas e poucos se qualificavam para o recebimento de benefícios, o sistema parecia ser autofinanciável e até mesmo apresentar um excedente. Mas essa aparência dependia de se negligenciar as obrigações que se acumulavam com respeito às pessoas que pagavam as taxas. Não se sabe se as taxas pagas são suficientes para financiarem as obrigações acumuladas. Muitos especialistas afirmam que, mesmo em termos de dinheiro, uma subvenção virá a ser necessária. E tal subsídio foi geralmente necessário para sistemas semelhantes em outros países. Trata-se no caso, de um assunto altamente técnico que não podemos examinar aqui underscore, aliás, não é necessário fazê-lo, sobre o qual existem diferenças válidas de opinião. Para nossos propósitos, é bastante levantar a seguinte questão hipotética: será possível justificar uma subvenção do pagador geral de impostos? Torná-la necessária? Não vejo razões pelas quais se possa justificar tal subsídio. Podemos desejar ajudar as pessoas pobres. Há alguma justificativa para ajudar as pessoas,
quer elas sejam pobres ou não, porque acontece que têm certa idade. Não é esta uma redistribuição inteiramente arbitrária. A única razão que encontrei para justificar a redistribuição envolvido neste programa é a que considero completamente imoral, a despeito de sua ampla utilização. Trata-se da afirmação de que a redistribuição em fosse ajuda em geral mais as pessoas de renda baixa do que as de renda alta, apesar do elemento de arbitrariedade envolvido, que seria melhor fazer esta redistribuição de modo mais eficiente, mas que a comunidade não votaria pela redistribuição diretamente, embora vote nela como parte do pacote de seguro social. Em essência, o que esta argumentação diz é que a comunidade pode ser enganada e levada a votar uma medida com a qual não concorda, por meio da apresentação da medida sob vestes falsas. Não é preciso dizer que as pessoas que raciocinam assim são as que condenam de modo mais apaixonado os enganos da propaganda comercial. 1. 2. Nacionalização do sistema de anuidade. Suponhamos que evitemos a redistribuição exigindo que cada pessoa pague pela anuidade que receber, no sentido, evidentemente, de que o prêmio seja suficiente para cobrir o valor atual da anuidade, após terem sido considerados a mortalidade e os juros envolvidos. Que justificativa existiria, então, para exigir que compre tal anuidade de uma entidade governamental? Se deve realizar redistribuição, então deve ser usado o poder de taxação do governo. Mas, outro exemplo atual do mesmo tipo de argumento está representado nas propostas para subsídios federais às escolas, falsamente denominados de auxílio à educação. Uma boa razão para usar fundos federais na suplementação de despesas escolares nos estados de renda mais baixa consiste no fato de que as crianças educadas podem migrar para outros estados. Não há razão, contudo, para impor taxa a todos os estados e conceder ajuda federal a todos os estados. No entanto, todas as leis passadas em Congresso não levam em conta estes aspectos. Alguns proponentes desta leis, mesmo reconhecendo-os, somente podem ser justificados os subsídios a determinados estados, defendem sua posição, dizendo que uma lei que estabeleça subsídios só para estes estados não poderá ser aprovada, e que o único meio de obter subsídios substanciais para os estados mais pobres será incluí-los numa lei fornecendo subsídios a todos. Se a redistribuição não deve ser parte do programa e, como acabamos de ver, é difícil encontrar uma boa razão para que seja, por que não permitir aos indivíduos que assim o desejarem comprar suas anuidades de empresas privadas? Uma boa analogia pode ser encontrada nas leis que requerem compra compulsória de seguros para automóvel. Até onde vai meu conhecimento, nenhum estado que tenha essa lei também tem uma companhia estadual de seguros e muito menos obriga os proprietários de automóveis a comprar seus seguros em agências governamentais. As possíveis economias de escala não constituem argumentos suficientes para a nacionalização do sistema de anuidade. Se elas existirem, e o governo estabelecer uma entidade para vender contratos de anuidades, ele seria capaz de oferecê-los a um custo mais acessível que os competidores, em virtude da sua grandeza. Nesse caso, não haveria coerção. E se ele não puder oferecer essas vantagens, então aludidas economias de escala não existem ou não são suficientes para suplantar outros aspectos antieconômicos dessa operação governamental. Uma possível vantagem da nacionalização consiste em facilitar o cumprimento da obrigatoriedade da compra compulsória das anuidades. Entretanto, esta parece uma vantagem trivial. Seria fácil estabelecer dispositivos administrativos alternativos, como, por exemplo, exigir que os indivíduos incluam uma cópia do recibo do pagamento do prêmio em sua declaração de imposto de renda, ou instruir os empregadores para que confirmem o pagamento feito. O problema administrativo seria, certamente, menor comparado com o imposto pela organização ora existente. Os custos da nacionalização parecem ser bem superiores a essa pequena vantagem. Aqui, como em outros casos, a liberdade individual para escolher e a competição das empresas privadas por clientes dariam lugar ao aprimoramento dos tipos de contrato disponíveis e ao desenvolvimento da variedade e da diversidade para satisfazerem as necessidades individuais.
No nível político, há a vantagem óbvia de se evitar a expansão da atividade governamental e da ameaça indireta à liberdade individual que tais expansões representam. Alguns custos políticos menos óbvios surgem das características do atual programa. As questões envolvidas tornam-se muito técnicas e complexas. O leigo é quase sempre incompetente para julgá-las. A nacionalização significa que o grupo de especialistas se torna empregado do sistema nacionalizado, ou então os acadêmicos ficam estreitamente ligados a ele. Inevitavelmente, passam a favorecer sua expansão, e isto não por interesse próprio, apresso-me a dizê-lo, mas porque operam num quadro de referência em que têm como certa a administração governamental e só estão familiarizados com suas técnicas. A única exceção existente nos Estados Unidos até agora são as companhias de seguro privadas envolvidas em tais atividades. O controle efetivo do Congresso sobre as operações de tais agências como, por exemplo, a Social Security Administration torna-se essencialmente impossível em vista do caráter técnico de suas tarefas e de sua concentração quase monopolista de especialistas. Tornam-se elas entidades autogovernadas, cujas propostas são aprovadas em caráter geral pelo Congresso. Os homens competentes e ambiciosos que fazem carreira nelas estão naturalmente ansiosos por expandir os objetivos de suas agências e é extremamente difícil impedi-los de fazê-los. Se os especialistas dizem sim, quem terá a competência para dizer não? Assistimos, portanto, à adesão ao sistema de seguro social por parte de uma fração cada vez maior da população e, agora, que há poucas possibilidades nessa direção, estamos assistindo a um movimento em direção a novos programas, como o de assistência médica. Concluo, pois, que os argumentos contra a nacionalização do processo de venda das anuidades são bastante fortes, não só em termos dos princípios liberais mas também em termos dos valores expressos pelos proponentes das medidas em questão. Se realmente acreditam que o governo está em condições de oferecer tais serviços em nível superior em comparação com o mercado, deveriam ser favoráveis à participação de empresas privadas em competição com as do Estado. Se estiverem certos, as empresas do governo progredirão. Se estiverem errados, o bem-estar do povo será mais bem atendido pelo fato de existir a alternativa privada. Somente o socialista doutrinário ou que acredita no poder centralizado como tal pode, até onde me cabe julgar, tomar o partido da nacionalização de tais empreendimentos. 3. Compra compulsória das anuidades. Após ter esclarecido as questões acima, estamos agora em condições de encarar o ponto central, a obrigação da compra das anuidades para a proteção à velhice. Uma justificação possível para essa obrigatoriedade é de fundo paternalista. As pessoas poderiam, se quisessem, fazer individualmente o que a lei as obriga a fazer como grupo. Mas, individualmente, são imprevidentes e incapazes. Nós sabemos melhor do que elas o que lhes é conveniente, não podemos persuadir cada uma em separado, mas podemos persuadir 51% ou mais para que obriguem todas a fazer o que é melhor para elas. Esse paternalismo se dirige a pessoas responsáveis e não tem, portanto, nem mesmo a desculpa de estar tratando com crianças ou com insanos. Essa posição é lógica. Um paternalista convicto que a defende não poder ser dissuadido dela pela demonstração de que comete um erro de lógica. Ele está em posição contrária em termos de princípios, não se trata de um companheiro bem-intencionado que toma um caminho errado. Ele acredita basicamente em ditadura, benevolente e talvez até mesmo majoritária, mas ditadura do mesmo modo. Aqueles, dentre nós, que acreditam em liberdade devem crer também na liberdade dos indivíduos de cometer seus próprios erros. Se um homem prefere, conscientemente, viver o dia de hoje, usar seus recursos para se divertir, escolhendo deliberadamente uma velhice de privações, com que direito podemos impedi-lo de agir assim? Podemos argumentar com ele, tentar persuadi-lo de que está errado. Mas podemos usar a coerção para impedi-lo de fazer o que deseja fazer. Não existirá a possibilidade de que esteja ele certo, e nós errados. A humildade é a virtude que distingue o indivíduo que acredita na liberdade, a arrogância é a que distingue o paternalista. Poucas pessoas são inteiramente paternalistas.
Trata-se de posição muito pouco atraente quando examinada à luz do dia. Entretanto, o argumento paternalista desempenhou papel tão grande em medidas como o seguro social que é conveniente torná-lo explícito. Uma justificação possível, em termos liberais, para a compra compulsória das anuidades baseia-se no fato de que o imprevidente não só sofrerá as consequências de suas próprias ações como também imporá prejuízos e custos a outros. Não seremos capazes de permitir que um ancião indigente sofra necessidades. Acabaremos dando-lhe assistência por meio da caridade privada ou pública. Portanto, o homem que não garantir sua velhice tornar-se-á um peso em termos sociais. Obrigá-lo a comprar uma anuidade fica justificado não pelo seu próprio bem mas pelo bem de todos nós. O peso desse argumento depende dos fatos. Se 90% da população se tornasse problema social na idade de 65 anos na ausência da compra compulsória das anuidades, o argumento teria muito peso. Se somente 1% se tornasse, não teria nenhum. Por que restringir a liberdade de 99% a fim de evitar os custos que seriam impostos pelos que compõem o restante 1%? A crença de que grande fração da comunidade se tornaria um peso social se não fosse obrigada a comprar as anuidades deve sua viabilidade, na época em que o programa foi estabelecido, à Grande Depressão. Anualmente, de 1931 a 1940, mais de 1/7 da força de trabalho estava desempregada. E o desemprego era proporcionalmente maior entre os mais velhos. Mas tratou-se de experiência sem precedentes e que não se repetiu desde então. O problema não surgiu porque as pessoas eram imprevidentes e não foram capazes de garantir a própria velhice. Tratou-se de uma consequência, como já vimos, da incapacidade do governo. O programa é uma cura, se é que pode ser assim considerado, para uma moléstia muito diferente, e da qual não tínhamos tido nenhuma experiência. Os desempregados de 1930 criaram, realmente, um sério problema, tratava-se de grande número de pessoas que se tornaram um peso social. Mas a velhice não era, de modo algum, o problema mais sério. Inúmeras pessoas em idade produtiva faziam parte das listas de assistência aos desempregados. E o desenvolvimento do plano, até hoje mais de 16 milhões de pessoas recebem benefícios, não impediu o aumento crescente do número de pessoas que recebem assistência pública. Os arranjos privados para a assistência à velhice mudaram muito ao longo do tempo. Os filhos eram, até pouco tempo, o meio principal pelo qual as pessoas garantiam sua própria velhice. À medida que a comunidade se tornou mais opulenta, os costumes mudaram. As responsabilidades postas sobre os filhos para assistência aos pais na velhice diminuíram cada vez mais, e cada vez mais as pessoas se preocupam em garantir sua própria velhice sob a forma de poupança, propriedades ou comprando o direito a pensões. Mais recentemente, o desenvolvimento de planos de aposentadoria além do programa oficial sofreu aceleração. Alguns estudiosos do assunto acham que a continuação de tal tendência revela uma sociedade em que boa parte utilizará ao máximo seus anos produtivos para se assegurar na velhice, padrão de vida mais alto do que o usufruído nos anos de mocidade. Alguns poderão considerá-la uma tendência perversa, mas, se reflete os gostos da comunidade, que seja assim. A compra compulsória de anuidade impôs, portanto, pesados custos para a obtenção de pequenos ganhos. Privou a nós todos do controle sobre parte apreciável de nossa renda, obrigando-nos a usá-la para propósito determinado, a compra de uma anuidade de aposentadoria, de modo particular underscore numa agência do governo. Inibiu a competição na venda das anuidades e no desenvolvimento de planos de aposentadoria. Deu origem à extensa burocracia, que mostra a tendência a se expandir e a invadir outras áreas de nossa vida privada. E tudo isso para evitar que algumas poucas pessoas pudessem tornar-se um problema social. Capítulo 12. Problema da pobreza. O extraordinário crescimento econômico dos países ocidentais nos 2 últimos séculos e a ampla distribuição dos benefícios da empresa privada reduziram enormemente a extensão da pobreza, em qualquer sentido absoluto, nos países capitalistas do Ocidente. Mas pobreza é, em parte, uma questão relativa,
pois mesmo nesses países há muitas pessoas vivendo em condições que nós todos denominamos pobreza. Um recurso, e, sob muitos aspectos, o mais desejável, é a caridade privada. É interessante notar que no auge da sociedade do laissez-faire na segunda metade do século XIX, na Inglaterra e Estados Unidos, houve extraordinária proliferação de organizações e instituições privadas de caridade. Um dos custos mais importantes da extensão das atividades do governo nessas áreas foi o declínio correspondente das atividades privadas de caridade. Pode-se levantar a observação de que a caridade privada é insuficiente porque seus benefícios se estendem a pessoas não envolvidas, mais uma vez, um efeito lateral. Fico angustiado com o espetáculo da pobreza, e sou beneficiado com o alívio de tal situação. Mas sou igualmente beneficiado, quer seja eu quer seja outra pessoa que contribua para tal alívio. Portanto, os benefícios da caridade de outras pessoas estendem-se a mim. Colocando a questão de outra forma, nós todos estamos dispostos a contribuir para minorar a pobreza, desde que todos os outros também contribuam. Podemos não estar dispostos a contribuir com a mesma importância, se não tivermos certeza disso. Em pequenas comunidades, a pressão pública pode ser suficiente para estabelecer tal garantia, mesmo no caso da caridade privada. Nas grandes comunidades impessoais, que estão cada vez mais dominando nossa sociedade, é muito mais difícil fazer isso. Suponha que alguém aceite, como eu aceito, esta linha de raciocínio como capaz de justificar a ação governamental para aliviar a miséria e colocar, como é a intenção, um andar a mais no padrão de vida de cada pessoa da comunidade. Ainda permanecem as questões, quanto e como. Não vejo nenhum modo de decidir quanto, a não ser em termos do volume de taxas que nós, e, com isso, quero dizer a maioria, estaremos dispostos a aceitar para tais propósitos. A questão como deixa muito terreno para especulações. Duas coisas parecem claras. Primeiro, se o objetivo é mitigar a pobreza, deveríamos ter um programa destinado a ajudar o pobre. Há muitas razões para justificar a ajuda ao pobre que acontece ser um fazendeiro, não porque é fazendeiro, mas porque é pobre. O programa, portanto, deve ser estabelecido para ajudar as pessoas como pessoas, não como membros de uma certa ocupação ou de um certo grupo de idade ou de um certo grupo de nível de salário ou de organizações trabalhistas ou industriais. É este o erro básico dos programas para as fazendas, dos benefícios gerais para a velhice, das leis do salário mínimo, das tarifas, do licenciamento para profissões, e assim por diante. Segundo, o programa deveria, tanto quanto possível, uma vez que opera através do mercado, não distorcer o mercado nem impedir seu funcionamento. É este o erro dos preços subsidiados do salário mínimo, das tarifas e de outras tantas medidas. O procedimento mais recomendável em bases puramente mecânicas seria o imposto de renda negativo. Temos atualmente uma isenção de $600 por pessoa em termos de imposto de renda federal, mais um mínimo de 10% de dedução uniforme. Se um indivíduo receber renda de $100 em excesso, após o cálculo da isenção e da dedução, pagará certo imposto. De acordo com nossa proposta, se a renda for menos $100, isto é, $100 abaixo da isenção mais a dedução, terá que pagar um imposto negativo, isto é, receber subsídio. Se a taxa do subsídio for, digamos, 50%, receberá $50. Se não tiver nenhuma renda e, para efeitos de simplicidade, nenhuma dedução, e a taxa for constante, receberá $300. Poderá receber mais do que isso, se tiver deduções, por exemplo, por despesas médicas, de modo que sua renda menos as deduções já seja negativa mesmo antes da subtração da isenção. As porcentagens do subsídio poderiam, evidentemente, ser graduadas da mesma forma que as do imposto de renda. Deste modo, seria possível estabelecer um nível abaixo do qual nenhuma renda se poderia situar. Neste exemplo, $300 por pessoa. O nível preciso dependeria de quanto a comunidade estivesse disposta a permitir. As vantagens de tal prática são claras. O programa está especificamente dirigido para o problema da pobreza.
Fornece uma ajuda sob a forma mais útil para o indivíduo, isto é, dinheiro. É de ordem geral e pode substituir o grande conjunto de medidas atualmente existentes. Explicita o custo que impõe à sociedade. Opera fora do mercado. Como qualquer outra medida para mitigar a pobreza, reduz o incentivo para que os ajudados se ajudem a si próprios, mas não o elimina inteiramente, como o faria um sistema de suplementação das rendas até um mínimo estabelecido. $1 extra ganho significa sempre mais dinheiro disponível para gastar. Sem dúvida, haveria problemas de administração, mas estes parecem uma pequena desvantagem se é que constituem uma desvantagem. O sistema encaixar-se-ia diretamente em nossa atual sistemática de imposto de renda e poderia ser administrado em conjunto com este último. O sistema de imposto atual cobre o grosso dos recipientes da renda, e a necessidade de cobrir todos teria, como produto secundário, o melhoramento da operação do atual imposto de renda. Mais importante, se posto em vigor como substituto para o atual conjunto desordenado de medidas destinadas ao mesmo fim, a carga administrativa total seria, sem dúvida, diminuída. Alguns cálculos breves sugerem também que este sistema seria bem menos caro, em termos de dinheiro, para não falar do grau de intervenção governamental envolvido, com a atual coleção de medidas sociais. Visualizados de outro ponto, esses cálculos mostram como são inadequadas as medidas atuais, julgadas como medidas para ajudar os pobres. Em 1961, tivemos o total de cerca de $33 bilhões de pagamento por parte do governo, federal, estadual e local, para fins de bem-estar social, seguro para a velhice, pagamentos de seguro social, ajuda a crianças dependentes, assistência geral, programas de apoio a preços de produtos agrícolas, programas habitacionais etc. Exclui desses cálculos os benefícios para veteranos. Também não considerei os custos diretos e indiretos de medidas como as leis de salário mínimo, tarifas, licenciamento profissional, e assim por diante, ou os custos de atividades de saúde pública, despesas locais e estaduais em hospitais, instituições para doentes mentais etc. Se considerarmos 57 milhões de unidades consumidoras nos Estados Unidos, as despesas de 1961, no valor de $33 bilhões, teriam financiado doações em dinheiro de aproximadamente $6.000 por unidade consumidora para os 10% com rendas mais baixas. Tais doações poderiam ter elevado suas rendas acima da média de todas as unidades nos Estados Unidos. Alternativamente, tais despesas teriam financiado doações de mais ou menos $3.000 por unidade consumidora para os 20% com renda mais baixa. Mesmo que fôssemos tão longe até o ponto de considerar a fração de 1/3 da população, a qual os proponentes do New Deal apontavam como vivendo em condições de subalimentação, submoradia etc. As despesas de 1961 teriam financiado doações de aproximadamente $2.000 por unidade consumidora, praticamente a soma que. Este total é igual aos pagamentos de transferência do governo, $31,1 bilhões, menos os benefícios aos veteranos, $4,8 bilhões, ambos da conta de renda nacional do Departamento de Comércio. Mais as despesas federais com o Programa para a Agricultura, $5,5 bilhões, mais as despesas federais do Programa de Habitação e outras ajudas à habitação, $0,5 bilhão, ambos para o ano terminando em 30 de junho de 1961. Extraídos das contas do Tesouro, mais um adicional de $0,7 bilhão para arredondamento e para cobrir os custos administrativos dos programas federais, omitidos os programas estaduais e locais, e itens diversos. Minha opinião é de que a importância total representa estimativa bem inferior à realidade. Após consideradas as diferenças no nível dos preços, constituía a renda que separava a fração de 1/3 mais baixa da fração de 2/3 mais alta, em meados de 1930. Atualmente, menos de 1/8 das unidades consumidoras tem renda, ajustada para as mudanças no nível dos preços tão baixa quanto a da fração de 1/3 mais baixa em meados de 1930.
E evidente que todos esses programas são bem mais extravagantes do que se poderia justificar em termos de alívio da pobreza, mesmo a partir de uma interpretação muito generosa desta expressão. Um programa que suplementasse as rendas dos 20% das unidades consumidoras de renda mais baixa de modo a elevá-las até o nível mais baixo do resto das unidades custaria menos da metade do que estamos gastando agora. A principal desvantagem do imposto de renda negativo proposto acima são suas implicações políticas. Na realidade, a proposta estabelece um sistema em que serão pagos impostos por alguns para subvencionar outros. E esses outros presumivelmente têm o poder de voto. Há sempre o perigo de se estabelecer a seguinte situação: em vez de termos um arranjo em que a grande maioria vote impostos que incidam sobre ela própria a fim de ajudar uma minoria necessitada, poderemos vir a ter um em que uma maioria imponha impostos, para seu próprio benefício, a uma minoria contrariada. Pelo fato de esta proposta tornar um tal processo tão explícito, o perigo é talvez maior do que para outras medidas. Não vejo nenhuma solução para este problema, a não ser que confiemos na boa vontade e no autocontrole do eleitorado. Escrevendo a respeito de um programa correspondente, o sistema de pensões para a velhice em vigor na Inglaterra, em 1914, disse Dicey. Certamente um indivíduo sensato e benevolente poderá perguntar-se se a Inglaterra como um todo virá a lucrar estabelecendo que o recebimento de um benefício, sob forma de pensão, não seja inconsistente com a conservação pelo beneficiado de seu direito de votar na eleição para membros do Parlamento. 2. O veredito da experiência na Inglaterra sobre a questão levantada por Dicey pode ser considerado misto. A Inglaterra adotou o sufrágio universal sem desligar os que recebiam pensões ou qualquer outro tipo de ajuda, de seu direito ao voto. E houve enorme expansão na aplicação de impostos a alguns para beneficiar outros, a qual pode muito bem ser considerada como tendo retardado o crescimento da Inglaterra, é assim, pode até mesmo não ter beneficiado a maioria dos que se viam na posição de recipientes finais. Mas essas medidas não destruirão, pelo menos até agora, as liberdades da Inglaterra ou seu sistema predominantemente capitalista. Mais importante ainda, tem havido alguns sinais de baixa da maré e do exercício do autocontrole por parte do eleitorado. Liberalismo e igualitarismo. A essência da filosofia liberal é a crença na dignidade do indivíduo, em sua liberdade de usar ao máximo suas capacidades e oportunidades de acordo com suas próprias escolhas, sujeito somente à obrigação de não interferir com a liberdade de outros indivíduos fazerem o mesmo. Este ponto de vista implica a crença da igualdade dos homens num sentido, em sua desigualdade no outro. Todos os homens têm o mesmo direito à liberdade. Este é um direito importante e fundamental precisamente porque os homens são diferentes, pois um indivíduo quererá fazer com sua liberdade coisas diferentes das que são feitas por outros, e tal processo pode contribuir mais do que qualquer outro para a cultura geral da sociedade em que vivem muitos homens. O liberal fará, portanto, uma distinção clara entre igualdade de direitos e igualdade de oportunidades, de um lado, e igualdade material ou igualdade de rendas, de outro. Pode considerar conveniente que uma sociedade livre tenda, de fato, para uma igualdade material cada vez maior. Mas considerará esse fato como um produto secundário desejável de uma sociedade livre, mas não como sua justificativa principal. O liberal acolherá, de bom grado, medidas que promovam tanto a liberdade quanto a igualdade como, por exemplo, os meios para eliminar o poder monopolista e desenvolver as operações do mercado. Considerará a caridade privada destinada a ajudar os menos afortunados como um exemplo do uso apropriado da liberdade. E pode aprovar a ação estatal para mitigar a pobreza como um modo mais efetivo pelo qual o grosso da população pode realizar um objetivo comum. Dará sua aprovação, contudo, com certo desgosto, pois estará substituindo a ação voluntária pela ação compulsória. Aquele que pensa em termos de igualdade acompanhará o liberal em todos estes casos. Mas pretenderá ir mais longe. Defenderá o direito de tirar de alguns para dar a outros, não como um meio efetivo pelo qual alguns poderão alcançar seu objetivo próprio, mas na base da necessidade da justiça.
Neste ponto, a igualdade entra imediatamente em conflito com a liberdade, sendo preciso, pois, escolher. Um indivíduo não pode ser igualitário, neste sentido, e liberal ao mesmo tempo. Capítulo 13. Conclusão. Nos anos 20 e 30, os intelectuais nos Estados Unidos estavam firmemente persuadidos de que o capitalismo era um sistema deficiente, que inibia o bem-estar econômico e, portanto, a liberdade. Assim, a esperança para o futuro dependeria em grande parte do controle deliberado dos assuntos econômicos pelas autoridades políticas. A conversão dos intelectuais não foi obtida por meio do exemplo de alguma sociedade coletivista existente na ocasião, embora tenha sido indubitavelmente apressada pelo estabelecimento de uma sociedade comunista na Rússia e pelas esperanças a que deu origem. A conversão dos intelectuais foi alcançada por uma comparação entre o estado de coisas presente na ocasião, com todas as suas injustiças e defeitos, e o estado de coisas hipotético, o que deveria ser. O real foi comparado com o ideal. Na ocasião, não era possível ir além disso. Na realidade, a humanidade já tinha passado por inúmeras experiências de controle centralizado, de minuciosa intervenção do Estado em assuntos econômicos. Mas tinha havido uma revolução na política, na ciência e na tecnologia. Com certeza, argumentava-se então, poderemos conseguir muito mais com uma estrutura política democrática, dispositivos modernos e nossa moderna ciência do que foi possível conseguir no passado. As atitudes daquele tempo ainda estão presentes. Ainda há tendência de considerar desejável qualquer intervenção governamental, bem como de atribuir todos os males ao mercado e de avaliar propostas novas de controle governamental em sua forma ideal, isto é, como poderiam funcionar se dirigidas por homens capazes e desinteressados, livres da pressão de grupos de interesses. Os proponentes do governo limitado e da empresa livre ainda estão na defensiva. Sem dúvida, as condições mudaram. Temos agora algumas décadas experiência de intervenção governamental. Já não é mais preciso comparar o mercado como realmente opera e a intervenção governamental como poderia idealmente operar. Podemos comparar o real com o real. Se fizermos isso, ficará claro que a diferença entre a operação real do mercado e sua operação ideal, embora realmente grande, não é nada em comparação com a diferença entre os efeitos reais da intervenção do governo e os efeitos pretendidos. Quem pode, hoje em dia, ver grandes esperanças para a liberdade e a dignidade do homem na tirania maciça e no despotismo que prevalecem na Rússia? Marx e Engels escreveram no Manifesto Comunista: os proletários nada têm a perder, a não ser suas correntes. Eles têm um mundo a ganhar. Quem pode hoje em dia considerar as correntes dos proletários na União Soviética mais suaves do que as dos proletários dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, da Alemanha ou de qualquer outro país ocidental? Examinemos de perto a situação em nosso país. Qual das grandes reformas das décadas passadas alcançou seu objetivo? As boas intenções de seus proponentes foram por acaso realizadas? A regulamentação das estradas de ferro para proteger o consumidor tornou-se rapidamente um instrumento por meio do qual as estradas de ferro podem se proteger a si próprias da competição de novos rivais emergentes, às custas, naturalmente, do consumidor. Um imposto de renda estabelecido inicialmente na base de taxas baixas e, mais tarde, utilizado como meio de redistribuição da renda em favor das classes mais baixas, tornou-se simples fachada, cobrindo brechas e procedimentos especiais que tornam as taxas mais altas praticamente inúteis. Uma taxa uniforme de 23,5% sobre as rendas presentemente consideradas como tributáveis produziria o mesmo volume de arrecadação produzido pelo sistema atual de taxação graduada de 20% a 91%. Um imposto de renda destinado a reduzir a desigualdade e a promover a difusão da riqueza teve como resultado na prática o reinvestimento dos lucros das grandes companhias, favorecendo assim o crescimento de grandes empresas, inibindo as operações do mercado de capitais e desencorajando a implantação de novas empresas.
Reformas monetárias destinadas a promover a estabilidade na atividade econômica e nos preços exacerbaram a inflação durante e após a Primeira Guerra Mundial e provocaram em seguida um nível de instabilidade maior do que qualquer outro até então registrado em nossa economia. As autoridades monetárias estabelecidas por essas reformas tiveram a responsabilidade principal na conversão de uma séria contratação econômica numa catástrofe como foi a Grande Depressão de 1929-1933. Um sistema estabelecido, em grande parte, para evitar o pânico no setor bancário produziu o pânico mais severo da história bancária americana. Um programa para a agricultura destinado a ajudar fazendeiros pobres a sanar o que se classificou de distorções básicas na organização da agricultura tornou-se um escândalo nacional que malbaratou fundos públicos, distorceu o uso de recursos, aplicou aos fazendeiros controles pesados e detalhados, interferiu seriamente com a política exterior dos Estados Unidos, e fez muito pouco para ajudar o fazendeiro pobre. Um programa destinado a melhorar as condições de habitação dos pobres, reduzir a delinquência e contribuir para a remoção dos cortiços urbanos piorou as condições de habitação dos pobres, contribuiu para a delinquência juvenil e aumentou os problemas urbanos. Em 1930, trabalho era sinônimo de sindicatos de trabalhadores para a comunidade intelectual. A fé na pureza e virtude dos sindicatos de trabalhadores era tão forte quanto a existente com relação ao lar e à maternidade. Extensa legislação foi posta em vigor para proteger os sindicatos e promover relações trabalhistas justas. A força dos sindicatos cresceu. Por volta de 1950, sindicato de trabalhadores tornara-se quase um palavrão, não era mais sinônimo de trabalho nem podia mais ser considerado automaticamente uma expressão que significasse coisas boas. As medidas de seguro social foram postas em prática para tornar o recebimento de assistência uma questão de direito e eliminar a necessidade de assistência direta. Milhões recebem hoje os benefícios do seguro social. No entanto, as listas de auxílio aumentam cada vez mais, bem como as importâncias gastas em assistência direta. Esta apresentação pode ser facilmente alongada: o Programa de Compra de Prata de 1930, os projetos públicos de energia, os programas de ajuda externa nos anos pós-guerra, os programas de redesenvolvimento urbano, estes e muitos outros tiveram resultados diferentes e, em geral, completamente opostos aos pretendidos. Houve algumas exceções. As vias expressas, cortando o país em todas as direções, magníficas represas sobre grandes rios, a rede de satélites constituem tributos à capacidade do governo de utilizar grandes recursos. O sistema escolar, com todos os seus defeitos e problemas, com todas as possibilidades de melhoramento por meio do uso das forças do mercado, aumentou as oportunidades da juventude americana e contribuiu para o desenvolvimento da liberdade. Constituem testemunho do espírito público das dezenas de milhares de cidadãos que trabalharam em comissões escolares e a disposição do público de aceitar taxas pesadas para o que considera objetivo público. As leis antitrust Sherman, com todos os seus problemas de administração detalhada, foram capazes de promover a competição. As medidas para a saúde pública contribuíram para a redução das moléstias infecciosas. As medidas assistenciais mitigaram a miséria e o sofrimento. As autoridades locais frequentemente forneceram facilidades essenciais à vida da comunidade. A lei e a ordem foram mantidas, embora em inúmeras grandes cidades o desempenho desta função elementar de governo tenha estado bem longe do satisfatório. Como cidadão de Chicago, sei do que estou falando. E se fizer um balanço, porém, sem dúvida o resultado será lúgubre. A maior parte dos empreendimentos realizados pelo governo nas últimas décadas não alcançou os objetivos previstos. Os Estados Unidos continuaram a progredir, seus cidadãos estão mais bem alimentados, mais bem vestidos, mais bem instalados e dispõem de melhores transportes, as distinções sociais e de classe diminuíram, os grupos minoritários estão em situação menos desvantajosa, a cultura popular desenvolveu-se. Tudo isso foi o resultado da iniciativa e do esforço de indivíduos cooperando através do mercado livre. As medidas governamentais prejudicaram em vez de favorecer tal desenvolvimento.
Fomos capazes de suportar e superar tais medidas unicamente devido à extraordinária fecundidade do mercado. A mão invisível fez muito mais pelo progresso do que a mão visível pelo retrocesso. Constitui simples acidente o fato de tantas reformas governamentais das últimas décadas terem dado em nada. Que tantas grandes esperanças tenham sido reduzidas a cinzas. Teriam simplesmente os programas algo de errado? Acho que a resposta é claramente negativa. O erro central dessas medidas reside no fato de tentarem, por meio do governo, obrigar as pessoas a agir contra seus interesses imediatos a fim de promoverem um suposto interesse geral. Tentam resolver o que se supõe um conflito de interesses, ou uma diferença de pontos de vista com relação a interesses, não por meio de uma estrutura que elimine o conflito ou tentando persuadir as pessoas a ter interesses diferentes, mas forçando as pessoas a agir contra seu próprio interesse. Substituem os valores dos participantes pelos que estão de fora, alguns dizendo a outros o que é bom para eles ou o governo tirando de alguns para beneficiar outros. Estas medidas enfrentam, portanto, uma das mais poderosas e mais criativas forças conhecidas pelo homem, a tentativa de milhões de indivíduos de defender seus interesses, de viver suas vidas de acordo com seus próprios valores. É esta a razão principal de as medidas haverem tido, tão frequentemente, efeito contrário ao pretendido. É também uma das maiores forças da sociedade livre e explica por que os regulamentos governamentais não conseguem dominá-la. Os interesses de que falo não são simplesmente estreitos e acanhados interesses próprios. Ao contrário, eles incluem todo o conjunto de valores caros aos homens e pelos quais estão dispostos a gastar suas fortunas e sacrificar suas vidas. Os alemães que perderam suas vidas lutando contra Adolf Hitler estavam lutando pelos seus interesses. E estão também lutando por seus interesses os homens e mulheres que se dedicam a atividades religiosas, educacionais e filantrópicas. Naturalmente, tais interesses são os principais para poucos homens. É uma das virtudes da sociedade livre permitir a tais interesses que se desenvolvam, em vez de subordiná-los aos estreitos interesses materialistas da maioria da humanidade. É por isso que as sociedades capitalistas são menos materialistas do que as coletivistas. Porque, então, somos sóis, que somos contra o estabelecimento de novos programas governamentais e tentamos reduzir a já demasiada ingerência do governo, que temos de nos justificar. Deixamos a resposta a dar-se, o efeito benéfico da intervenção do Estado, especialmente sob a forma de legislação, é direto, imediato e, para assim dizer, visível, enquanto seus efeitos maléficos são graduais e indiretos e permanecem fora de vista. E a maioria das pessoas não considera que os inspetores do Estado podem ser incompetentes, descuidados ou até mesmo corruptos. Poucos percebem a verdade indiscutível de que a ajuda do Estado liquida com a autoajuda. Assim, a maioria dos homens acaba quase necessariamente por favorecer a intervenção governamental. Essa inclinação natural só pode ser contrabalançada pela existência, em determinada sociedade, da inclinação a favor da liberdade individual, isto é, do /ICES/R. O simples declínio da confiança na autoajuda, e é certo que tal declínio tenha ocorrido, é por si só suficiente para o aumento da legislação levando ao socialismo. 1. A preservação e expansão da liberdade estão atualmente ameaçadas de duas direções. Uma das ameaças é óbvia e clara. É a ameaça externa vinda dos homens maus do Kremlin que prometem destruir-nos. A outra ameaça é bem mais sutil. É a ameaça interna vinda de homens de boas intenções e de boa vontade que nos desejam reformar. Impacientes com a lentidão da persuasão e do exemplo para levar as grandes reformas sociais que imaginam, estão ansiosos para usar o poder do Estado a fim de alcançar seus fins e confiantes em sua capacidade de fazê-lo. Entretanto, se subirem ao poder, não conseguirão realizar seus fins imediatos e, além disso, produzirão um estado coletivo diante do qual recuarão horrorizados e do qual serão as primeiras vítimas. A concentração do poder não é tornada inofensiva pelas boas intenções de quem a estabelece. Infelizmente, as duas ameaças se reforçam uma à outra.
Mesmo se formos capazes de evitar o holocausto nuclear, a ameaça do Kremlin obriga-nos a dedicar boa parte de nossos recursos à defesa militar. A importância do governo como comprador de boa parte de nossa produção é, em alguns casos, como comprador exclusivo da produção de algumas firmas e indústrias, já concentra um volume perigoso de poder econômico nas mãos das autoridades políticas, altera as circunstâncias em que o mercado opera e dessa forma e de tantas outras põe em perigo o mercado livre. Este perigo nós não podemos evitar. Mas não precisamos intensificá-lo por meio da continuação do atual desenvolvimento da intervenção do governo em áreas não relacionadas com a defesa militar da nação e da adoção de novos programas governamentais, desde a assistência médica à velhice até a exploração lunar. Como disse Adam Smith, há muita degradação no Macão. Nossa estrutura básica de valores e a rede integrada de instituições livres será capaz de resistir a muitos golpes. Acredito que sejamos capazes de preservar e estender a liberdade, apesar da importância dos programas militares e apesar do poder econômico já concentrado em Washington. Mas tal fato será possível apenas se despertarmos para a ameaça que estamos enfrentando, se persuadirmos nossos concidadãos de que as instituições livres oferecem uma via mais segura, embora às vezes mais lenta, para a obtenção dos fins que perseguem, em comparação com o poder coercitivo do Estado. Algumas mudanças que já surgem no clima intelectual constituem uma boa esperança.